Antes de orarmos juntos, vamos ler João 10, 11, 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor e as ovelhas não lhe pertencem. Quando vê o lobo se aproximando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca e as dispersa. O homem foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, 11, 14, NVI. Não existe lugar mais seguro para a nossa vida do que nas mãos de Jesus. Não há ninguém melhor para conduzir os nossos passos. O próprio Jesus nos diz hoje: eu sou o bom pastor. Ele não apenas nos guia, ele nos conhece. O cuidado que o verdadeiro pastor demonstra não se compara ao de nenhum outro. Com Jesus, há pertencimento a relacionamento. E quando entregamos o leme da nossa vida a Ele, podemos confiar completamente com tudo que somos e tudo que temos. Neste mundo, todos nós seguimos algo. Todos somos guiados por alguma voz. Hoje me lembro de homens e mulheres que se recusavam a agir sem que Deus falasse primeiro. Pessoas que não davam um passo sem que o Senhor liderasse. A direção de Deus era tão concreta, tão real para elas, que aprenderam a não viver de outra forma. E o que essas pessoas descobriram foi a lição mais valiosa de suas vidas. Quando Jesus está no comando, só existe vitória à frente. Onde quer que os pés do Senhor pisem, há conquista. Mesmo quando o barco parece afundar, mesmo quando a tempestade parece mais forte do que você, tudo vai se resolver, tudo vai trabalhar a seu favor, enquanto o Senhor Jesus estiver no seu barco. A história de Simão Pedro nos fala muito hoje. Lucas 5:7 conta que, certo dia, Jesus estava às margens do lago de Genezaré, enquanto a multidão se apertava ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira d'água e entrou no barco de Simão, pedindo que ele se afastasse um pouco da praia. Então Jesus ensinou a multidão de dentro do barco. Ao terminar de falar, disse a Simão: afasta-te para as águas profundas e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque tu o dizes, lançarei as redes. E quando fizeram isso, apanharam uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a se romper. Veja o que isso nos diz hoje. Deus não entra no seu barco para deixar você afundar. Isso não acontece. Jesus não assume a liderança da sua vida para depois tudo sair do controle. Isso é impossível, porque estamos falando de um Deus que conhece o seu fim desde o começo. Me lembro também dos discípulos no mar, quando Jesus acalmou a tempestade. Bastou uma palavra e o vento se calou completamente. Você enxerga o que o Senhor está dizendo hoje? Você consegue permitir que Ele fale as tempestades da sua vida? Que Ele as silencie de vez, da mesma forma que fez naquele dia? Você consegue abrir espaço para que o Senhor entre no seu barco? Consegue deixar que Ele seja o pastor da sua vida? Foi para isso que você começou a caminhar com Cristo, para não enfrentar a vida sozinho. Você não luta mais sozinho. Jesus está com você como um guerreiro poderoso e Ele peleja em seu favor. Talvez seja a hora de fazer as coisas de um jeito diferente. Talvez seja a hora de seguir uma voz diferente, a voz do pastor. O salmista nos diz, no Salmo 23, em palavras que todos já ouvimos, mas que precisamos receber de novo hoje: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes prados. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu báculo me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, Arque. Quando o Senhor é o seu pastor, a falta simplesmente não tem espaço na sua vida. Você não precisa se preocupar com o que comer, o que vestir, nem para onde ir.
Ele prepara um lugar para você. Ele abre o caminho. Tudo o que você precisa fazer é deixar que ele te leve até lá. Em 1 Reis 17:3, o Senhor disse a Elias: parta daqui, vá para o leste e esconda-se no ribeiro de Querite, a leste do Jordão. E ali Deus proveu, pelos corvos, pela viúva de Sarepta. Tudo veio por meio da direção do Senhor. Tudo isso aconteceu com pessoas que permitiram que ele fosse o seu pastor. O último versículo do Salmo 23 traz uma promessa inabalável. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Todos os dias, sem exceção. Você verá a bondade do Senhor. Você experimentará a sua misericórdia e habitará na casa dele para sempre. Isso é o que acontece quando o Senhor é o seu pastor. Se você está cansado de uma vida sem vitória, cansado da confusão, sem saber para onde ir ou o que fazer, saiba que hoje há alguém esperando por você. Com os braços abertos, um sorriso no rosto e expectativa no coração, dizendo: minha filha, meu filho, deixa eu te guiar. Se você está pronto para tomar a mão dele hoje, ore comigo. Oração: Pai, em nome de Jesus, reconheço a tua palavra hoje. Já ouvi tantas vezes que tu és o meu pastor. Li isso em tantos versículos das Escrituras. Tive o privilégio e o direito de ser guiado por ti. E ainda assim, escolhi lutar sozinho, tomando decisões sem te consultar, carregando fardos que não eram meus para carregar. Não mais. Senhor, acabou. Obrigado por essas palavras hoje. Obrigado por abrir os meus olhos. Obrigado por me deixar enxergar os teus braços abertos. Obrigado por me mostrar que há campos verdejantes preparados para mim e que tu apenas aguardas para me levar até lá. Senhor, eu perdi tempo. Fui cegado pelo inimigo. Mas hoje estou feliz porque posso ver com clareza o que queres de mim. O caminho está diante de mim, nítido como nunca. Por isso, hoje eu te convido a entrar na minha vida. Entra no meu barco, Senhor. Toma conta dos meus assuntos. Tentei fazer isso sozinho e os resultados não foram o que eu esperava. Tentei me guiar pelas minhas próprias forças e sei que isso não é o mais alto que tens para mim. A tua palavra diz em 1 Coríntios 2:9, olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, e mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Estou convicto de que há muito mais para mim, Senhor. E sei que não chegarei lá se não te deixar me conduzir. Reconheço também que sou propenso a errar. Já cometi erros caros, alguns que quase me destruíram, outros que partiram meu coração ao meio. E hoje não consigo evitar de pensar: quantos desses erros eu teria evitado se tivesse te deixado me guiar? Então venho a ti com tudo isso, com os meus erros, com as minhas decisões insensatas. E peço que daqui em diante tu me ajudes a fazer as escolhas certas. Confesso também, Senhor, que houve momentos em que coloquei os meus desejos acima da minha fé. Momentos em que o que eu queria parecia mais importante do que o que tu querias. A partir de hoje, escolho tomar decisões que te glorifiquem. Decisões centralizadas em Cristo. A partir de agora, Senhor, oro para que os meus ouvidos se inclinem ao teu chamado. Guia cada passo do meu dia, do amanhecer ao anoitecer. Que cada dia seja transbordante da tua presença e da tua direção. Que eu tenha um relacionamento sustentado e profundo contigo. Que a minha mente esteja alinhada com a tua, para que eu possa reconhecer a tua voz em qualquer momento. E enquanto inicio esse compromisso hoje, oro por obediência. Que nunca chegue o dia em que eu ache que a tua liderança não é suficiente. Que nunca haja um dia em que eu pense que não preciso mais de um pastor. Que hoje seja o começo do resto da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.